né, nos dá a entender que outras pessoas botaram pilha, ou dizendo: ajuda ele, faz algo por ele. Irmão, o povo ao mesmo tempo estava ali maltratando o nosso mestre, ao mesmo tempo eles constrangeram a este homem para ele ajudasse. Esse homem, aí diz aí, Cirineu, ele não era de Jerusalém, ele não era de Israel, ele era fora de Israel, ele não pertencia ao povo de Israel. E aí ele foi constrangido a levar a cruz de Jesus. Irmãos, e mais chama atenção, e ele levou a cruz, ele ajudou o Senhor. Isso nos chama atenção por algo que às vezes os de dentro não fazem, os de fora vem e faz. Os de perto às vezes nos estende a mão, mas os de longe às vezes vem e te dá o braço. Às vezes quem tem condições de te abençoar não te abençoa, mas ele, e às vezes nem tem a sua nacionalidade, ele está disposto a morrer por você, a entregar a sua vida por você. Olha só, o versículo 34, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Irmão, dependendo do vinho, o vinho terreno já não é bom. Agora imagina só um fel. Fel é um pequeno, podemos dizer, chamar-se de órgão, mas é algo que, se for perfurado em meio a um animal, tudo ali se perde, devido ao amargo, o sabor amargo, e se deixa. Geralmente quando o porco, o suíno, né, as aves, as galinhas, quando a gente vai arrumar, não sei se os irmãos já arrumaram, e o fel é como se fosse uma bolsinha bem roxinha. Você olha naquilo ali, você já vê, já não é bom. Pelo formato, pelo tamanho e pelo estrago que pode fazer dentro daquele corpo, dentro daquele receptáculo que está ali recepcionando. Irmão, se estourar um fel, perde todo. Agora imagina te dar ao de beber um fel. Jesus, olha só, deram isso para ele beber. Ele foi ali humilhado, debochado em praça pública, de mais terrível situação, ao ponto de ser tratado desta maneira. Irmãos, nem os animais, podemos dizer assim, são tratados ou eram tratados desta maneira, dando vinho e fel para beber. Mas tudo isso foi possível, ele tinha que passar por isso, porque ele estava nos mostrando o caminho da salvação. Como já foi falado, ele estava nos trazendo o ensinamento da salvação. E no entanto nós percebemos, isso tudo ele passou. Versículo 35, e havendo crucificado, retiraram as suas vestes, lançando sortes, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Irmãos, percebe-se que na Bíblia Sagrada, sempre quando tem um acontecimento extraordinário, ou quando está acontecendo algo terrível na vida de alguém, você percebe que vai ter sempre essa palavra, uma decisão, um momento de decisão, um momento de algo ser decidido, vai estar dizendo, para que se cumprisse o profeta disse, para que se cumprisse o que está escrito. Quando ele foi iniciar o ministério, estava ali João Batista, e ele disse, eu preciso ser batizado por ti, e você vem a mim para ser batizado por mim. E Jesus disse, mas para isso convinha cumprir-se a escritura.
Maria, quando Jesus estava para nascer, e ela disse, e o anjo disse para José: é necessário isso aconteça para que se cumpra foram ditos pelos profetas. Irmãos, em meio às nossas vidas, há decisões importantes, há momentos de dor, de tristeza, talvez de pleno pavor. Vai ter alguém dizendo para você: é necessário você passar, é necessário você viver, é necessário você suportar, para ir e venha alcançar a vitória lá na frente, aonde nós não vemos, aonde muitas vezes nós não queremos ver, mas é onde a vitória está para nos dar. Olha só o versículo 42. Irmãos, eles estavam debochando do Senhor ao ponto de dizer palavras como essa. E aí é onde entra a minha vida e a sua vida. Nós profetizamos vitória na nossa vida. Você profetiza vitória na sua vida. Você prega para outros dizendo: Jesus é a vida, Jesus é a solução, Jesus é a salvação. Mas de repente nós encontramos um texto deste capítulo 27, versículo 42: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Irmãos, às vezes nós deparamos em situações na nossa vida e nós dizemos: eu aconselho, eu ajudo, eu estendo a mão, eu faço isso, faço aquilo, mas a mim ninguém estende a mão. Irmãos, às vezes nós encontramos a situação como de Jesus. As pessoas olham para nós e falam: ajudou muitos, mas ninguém ajuda ele. Ele faz boa ação para todos, mas olha lá como ele está. Irmãos, as pessoas falam isso de nós. Percebe-se que o que Jesus passou, nós passamos, porque nós somos discípulos de Jesus. E todos aqueles que seguem as pisadas de Jesus, passa pelo que o Senhor passou, enfrenta o que o Senhor enfrentou. Negar a si mesmo e seguir, tomar a sua cruz e seguir em frente. E aí, para chegar numa situação na nossa vida e dizer: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Irmãos, às vezes nós encontramos nessa situação, nós ajudamos, nós ministramos bênção, nós profetizamos, nós abençoamos, mas aí de repente as pessoas olham para nós e falam: olha, ajuda muitos, mas ele mesmo não se ajuda. Porque, irmãos, isso eu estou dizendo com os olhos terrenos. Aos olhos humanos, nós não estamos tendo recompensa nenhuma. Aos olhos humanos, eu e você, nós não estamos sendo recompensados de lado nenhum. Mas só que nosso tesouro não é acumulado na terra. E o próprio mestre nos diz: não ajuntais tesouro aonde a traça, a ferrugem minam e consome tudo. Ele diz: mas ajuntai-vos um céu, aonde não mina a traça, aonde não mina o ferrugem, aonde nada pode roubar. Irmãos, e nós estamos fazendo nessa terra, nós estamos plantando no mundo vindouro. O que nós estamos fazendo nessa terra, nós estamos investindo no mundo invisível, no reino qual não é palpável, mas sim, nós podemos senti-lo. Mas aos olhos do mundo, aos olhos do ser humano, eles olham para nós e dizem: ajuda muitos, mas ele não pode ajudar a si mesmo. Irmãos, e às vezes nós próprios olhamos para dentro de nós, dependendo da situação, nós chegamos a essa conclusão: por que alguém não venha e falar alguma coisa comigo? Por que alguém não venha e nos ajudar ou fazer algo? E às vezes nós nos sentimos como se estivéssemos só, em meio a uma batalha, ou meio a uma guerra. Mas aí é onde entra a nossa fé. Nós não vivemos por vista, e nós não podemos esperar nada somente dessa terra.
Irmãos, nós temos que esperar na terra vidoura. A nossa recompensa vem do céu, e é de lá e vem a nossa bênção. Olha o 43: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Irmãos, nós pregamos, às vezes Satanás ele usa para poder bombardear a nossa mente. Aquilo e nós profetizamos, aquilo que você fala, aquilo que você profere no meio da sociedade. Às vezes eu e você, nós nos encontramos nessa situação, e eles dizem, e nós até ouvimos pessoas dizer: você não é cristão, você não é cristão, adê seu Deus. Às vezes nós ouvimos dizer isso, como eles disseram para o Senhor. Isso chega aos nossos ouvidos. Ah, mas você é cristão e você está passando por isso? Você não faz isso, não faz aquilo, e você está nessa situação? Adê seu Deus, você não é filho de Deus? Irmãos, nós ouvimos, nós vivemos. Por quê? Porque o nosso alvo não é terreno, porque a nossa recompensa não é terrena, mas sim no mundo espiritual. Jesus mandou 70 discípulos fazer a obra missionária. Lucas capítulo 10 vai dizer: e muitos voltaram dizendo: os demônios saem, os enfermos são curados. E começou a se alegrar entre eles. E Jesus, olhando para eles, diz: alegrai-vos antes, por vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, a alegria do cristão e o prazer do verdadeiro cristão tem que estar em estar com a alma no céu e ter a salvação da sua alma. Porque tudo isso vai passar, vai ficar nessa terra. Tudo vai simplesmente ir no piscar de olhos. Mas quando nós investimos no mundo vidouro, no mundo eterno, na vida do Senhor, na eternidade, nada rouba a nossa paz, nada rouba a nossa tranquilidade, nada tira o nosso sossego, porque aos olhos humanos nós estamos desamparados. Mas lembra que Jesus disse: eu poderia orar ao Pai agora, ele mandava ali legiões de anjos e destruiria todos. Irmãos, a nossa batalha é no mundo espiritual. Às vezes nós estamos perdendo a vista de muitos. Às vezes o olhar da sociedade, nós estamos sendo feitos de bobo. Às vezes ao olhar do público, ao olhar daqueles à nossa volta, deixar dizendo: está perdendo tempo. Mas só que a nossa vida ou a nossa recompensa não está nessa terra, está no mundo a qual o Senhor está preparando, ou está preparado para nós. Irmãos, a nossa alegria tem que estar em Deus, e em Deus tem que estar a nossa alegria. Jeremias, ele diz: em que vai se gloriar o homem? Em mim conhecer, diz o Senhor. Nós não podemos nos gloriar por nada, mas nós podemos nos gloriar: eu conheço o Senhor, eu conheço o Senhor Jesus. Irmãos, o inimigo, ele luta constantemente para roubar a minha e a tua vitória, e todos os instantes ele lança a nossa vida, ele lança a nossa mente. Você está só, você está sendo simplesmente mais um. Mas a palavra de Deus, ela está aí dizendo para nós: olha só, e passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O mesmo capítulo, um capítulo à frente, capítulo 28 vai dizer, versículo 18: chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Irmãos, aos olhos humanos ninguém percebia isso. Aos teus olhos, às vezes ninguém percebe. A nossa família às vezes não percebe. Os nossos familiares às vezes não percebem. Nossos colegas de trabalho às vezes não percebem. Mas o mundo espiritual, Jesus está dizendo: eu já te abençoei com toda sorte de bênção. Mas o mundo espiritual está dizendo: eu já preparei tudo para ti. Mas só aos olhos carnais está dizendo: salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo. E ainda fala: olha a tua esquerda, olha para a tua direita. São ladrões, salteadores. Irmãos, as pessoas querem nos prender nessa terra. O mundo, o ciclo, a sociedade, de toda maneira, eles querem nos prender nessa sociedade. Eles não olham para o mundo vindouro. Nós temos visão espiritual. Nós andamos por fé e não por vista. Hoje nós estamos de repente passando uma prova, mas amanhã você vai estar glorificando nessa prova. Hoje a situação pode estar terrível, mas amanhã você pode estar feliz porque você saiu dessa prova. Olha o Espírito Santo. Olha só, e a palavra de Deus nos diz aqui: da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, os escribas e anciãos, fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Irmãos, as autoridades, muitas vezes os religiosos, eles não acreditam, e estavam duvidando, eram pessoas de patentes altas, sabe, e nos ensina isso, e para tomar posse da vitória, nós não podemos olhar para a esquerda nem para a direita. Para você receber a tua vitória, você não pode olhar em te diz sim, em te diz não. Você tem que ficar na palavra ao Jó. Ele disse: bem sei eu e tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Oh, irmãos, quando nós entendemos a profundidade desse texto, nós pegamos esta palavra, ainda que tudo está dando errado, ainda que tudo está ao contrário, estão dizendo, estão escarnecendo de ti, estão zombando de ti, estão te dando um fel para tomar. A situação está difícil, mas ainda está piorando mais. Mas é porque eles não sabem que é necessário passar por este processo. Ele não sabe que é necessário subir a cruz, ir para dentro de uma sepultura, para passar 3 dias para levantar dali e chegar aos céus e dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, a nossa vida é da mesma forma. Nós temos que passar processo, nós temos que descer às vezes níveis baixos, às vezes nós temos que chegar nos níveis mais terríveis da nossa vida, como Davi, como Moisés, como Jó. Jó sofreu, Jó foi humilhado, Jó foi julgado de escanteio, mas agora Jó, ele bate no teu peito e diz: bem sei e tudo podes. E ele vai declarar: e por fim meu Redentor se levantará sobre esta terra. Aleluia, aleluia. Adora o Senhor, adora o Senhor. A presença do Senhor é real neste lugar. Espírito Santo de Deus, nada pode roubar o nosso foco, nada pode tirar de nós a nossa alegria da nossa salvação. Irmãos, o mundo ele investe contra a nossa vida, porque a nossa esperança, a nossa vida não está nessa terra. O louvor da harpa cristã vai dizer: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Aleluia. Irmão, aonde a lágrima vai ter secado o teu rosto. Olha só, Apocalipse, para nós encerrar. Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Aleluia. Glória, Espírito Santo de Deus. Apocalipse capítulo 21. Glória a Jesus. Verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Irmãos, nós temos que crer, nós temos que abraçar a nossa fé, nós temos que viver o que está escrito, nós temos que viver o que nós lemos, nós temos que viver aquilo que nós professamos, porque um dia tudo isso cessará da nossa vida. O cansaço já não existirá mais, a preocupação não, as lágrimas não, os problemas não. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai muito além, dizendo: tudo que nós passamos e vivemos nessa terra, nada pode se comparar, irmão Messias, com a glória que há de ser revelada. Irmãos, olha só, então nada nós podemos pegar e nos desestimularmos. Pelo contrário, nós temos que estarmos estimulados a lutar, a morrer, a prevalecer. Aleluia. Põe sobre teus pés, vamos orar ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Você porventura esteja ouvindo esta palavra também, toma posse. Você esteja aí nos acompanhando também, através da live, toma posse dessa palavra. Porque Cristo, ele nos veio trazer um reino glorioso, um reino duradouro, uma vida eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? E Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, para que todo ele nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito eterno Deus, obrigado Espírito Santo, obrigado, Pai, por esta palavra, meu Pai, pela tua presença. Espírito Santo, meu Pai, pelos irmãos aí presentes. Meu Pai querido, meu Pai, por todos, ó Pai, que estão aqui, os que não puderam estar, Senhor, o Senhor conhece. Meu Pai, visita a vida deles, visita, meu Pai, o coração deles, visita a alma deles, visita, meu Pai amado, cada um, meu Pai, em especial. Vai concedendo livramento, vai concedendo misericórdia, porque, meu Pai, a tua graça, Senhor, é que nos fortalece, a tua força, Senhor, é que nos mantém de pé. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai amado, nós te agradecemos. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo. Irmãos, domingo agora nós vamos estar transmitindo a lição bíblica online pelo Facebook. Então, você que quiser estar nos acompanhando, vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos orando de 8 às 9 e logo após a escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Vamos orar
para nós encerrarmos da bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado, Senhor, meu Pai, por este culto, por esta palavra, pela presença dos irmãos, das irmãs. Meu Pai amado, cada um, meu Pai, esteve aí e veio. Meu Pai também, ó Deus amado, por eles, ó Pai, que passaram, ouviram a Tua palavra. Meu Pai, vai dando livramento, Senhor, nesses dias as quais nós estamos vivendo. Vai tendo compaixão, misericórdia, piedade, Senhor, de cada um, meu Pai, de Teus filhos. Daqueles, ó Pai, que estão enfermos na fé, estão oscilando na fé. Meu Pai amado, e está, meu Pai amado, nesses dias, Senhor. Meu Pai amado, se banqueteando, meu Pai amado, da mesa, meu Pai, de Jezabel. Meu Pai, vai, meu Pai, tendo misericórdia, vai tendo compaixão, meu Pai, dando livramento para o Teu povo. Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda, meu Pai, a Tua igreja, ajuda, meu Pai, o Teu ungido, Tua escolhida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe os irmãos. Está terminado em nome de Jesus.